Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 produtos que podem danificar a sua barreira cutânea. Então, se por acaso a sua pele apresenta ressecamento, descamação, vermelhidão, coceira, ardência ou qualquer tipo de sensibilidade, fica até o final comigo para descobrir quais produtos evitar para não acabar piorando esse quadro. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. O primeiro produto que pode danificar a sua barreira são os ácidos e os retinóides. Os ácidos, eles podem fazer parte do alfa-hidroxiácido, como por exemplo o ácido glicólico, o beta-hidroxiácido, como por exemplo o ácido salicílico, ou polihidroxiácido, como por exemplo a gluconolactona. E independente de qual família de ácido você esteja utilizando, ele vai promover uma esfoliação química, onde eles vão quebrar ligações para promover uma descamação superficial da sua pele. Já os retinoides, como o ácido retinóico, retinal ou retinol, eles vão promover ali uma renovação mais acelerada. Eles vão acelerar e estimular o turnover celular, fazendo com que a camada mais superficial, chamada de epiderme, se renove de forma mais acelerada. E qual é o impacto real disso na nossa barreira? É que primeiro ele pode acabar afinando demais ali o extrato córneo, que é essa camada ali que faz a barreira física, que protege a nossa pele contra os agressores externos. E além disso, ele também não vai dar tempo de você realmente reconstruir uma barreira de forma adequada. Além disso, como ele acaba reduzindo ali os lipídios essenciais, que é o cimento que une uma célula na outra, justamente porque ele não dá tempo de você construir esse cimento de forma adequada, você acaba aumentando a perda de água transepidermal, que é a perda de hidratação da pele para o meio ambiente. E como resultado disso, você vai ter uma pele com uma barreira mais permeável, onde tudo que você aplica nele, ele pode acabar absorvendo, gerando ali uma irritabilidade, sensibilidade, até mesmo alergia. Então a sua pele vai ficar mais sensível, mais reativa e mais desidratada, porque você não dá tempo dela reconstruir essa barreira de forma adequada. Além disso, você pode acabar desenvolvendo um quadro inflamatório subclínico, onde você não vai enxergar nenhum sinal visível de inflamação, como por exemplo a vermelhidão, porém ele vai estar presente e muitas vezes isso acaba reativando algum problema de pele que você já tenha, como por exemplo a acne, a rosácea e dermatite. Segundo produto que pode danificar a sua barreira cutânea são os esfoliantes físicos, que eles vão promover ali uma abrasão mecânica, removendo as células da camada superficial de forma não seletiva. Só que quando você promove essa abrasão na pele, principalmente quando você utiliza um esfoliante muito fininho, você emprega muita força ali, além de remover as células que ainda não estavam prontas para se desprender, você também acaba removendo ali os lipídios essenciais que unem essa célula na outra para proteger a sua barreira cutânea, para formar a barreira cutânea eficiente e funcional. E qual é o impacto que isso gera na nossa barreira? É que, primeiro, dependendo do tamanho do grânulo que você está utilizando e da força com a qual você faz essa esfoliação mecânica, você pode gerar microlesões invisíveis nessa pele que pode acabar acarretando ali, por exemplo, numa infecção. Além disso, como esse mecanismo acaba removendo sem critério nenhum a barreira de proteção da nossa pele, você pode acabar esfoliando até as células que não estavam prontas para se desprender. Porque para quem não sabe, a nossa pele ela passa por transformações conforme ela vai migrando da camada basal, que é a camada mais profunda, até chegar na capa córnea, que é a camada mais superficial. Então, durante esse processo de migração, ele perde núcleo, ele perde todos os componentes para formar ali os lipídios essenciais, o cimento celular, e ele vai se achatando no formato para chegar ali na superfície e formar a barreira cutânea. Então, quando você remove sem critério essa barreira cutânea, você vai estar removendo as células protetoras e também os lipídios essenciais, o cimento que une uma célula na outra. E isso pode acabar gerando como resultado o comprometimento da coesão, dessa união entre uma célula na outra. E isso aumenta a perda de água transepidermal. Então, inicialmente, você vai sentir que a sua pele ficou mais macia, mais sedosa, só que depois de um tempo você vai notar que ela vai ficando cada vez mais feia, com aspecto mais desidratado, um aspecto mais ressecado, justamente porque você está removendo a camada protetora dela. Além disso, dependendo do produto que você utiliza e da força que você emprega, você pode acabar ativando ali uma resposta inflamatória, causando ali, por exemplo, uma vermelhidão, uma descamação, coceira e até mesmo acnes inflamatórias como resposta a essa esfoliação mecânica. Eu sei que muitos dos produtos que eu vou trazer nesse vídeo você já fez ou ainda faz uso no seu dia a dia, na sua rotina de cuidados com a pele.
Isso acontece porque muitas vezes você não sabe exatamente como cuidar da forma correta da sua pele, porque você não sabe identificar as necessidades, você não sabe o que está causando muitas vezes o seu problema de pele, como acne, melasma, até mesmo o processo de envelhecimento. Então, se você quer cuidar da sua pele, mas não sabe por onde começar ou como fazer do jeito certo, acesse aqui o QR Code na tela e faça sua consulta comigo, onde eu vou montar a sua rotina de skincare do zero, de acordo com as suas necessidades. Agora vamos para o terceiro produto que danifica a sua barreira cutânea, que são os lenços demaquilantes. E aqui eu também incluiria os ecopads, o disquinho de crochê, o disco de algodão, porque são materiais que vão promover uma limpeza através da associação da fricção com agente tensoativo, agente de limpeza. Então, a remoção ali da sujidade da pele é de forma mecânica, onde você vai ficar ali repetidamente esfregando o produto, o material sobre a sua pele. Isso gera como impacto, né, esse atrito constante gera como impacto na pele o desgaste ali da camada mais superficial. E assim como acontece no esfoliante físico, você acaba removendo ali não só as células que estavam prontas para ser removida, mas também as células que ainda deveriam estar grudadinhas ali, preservada na sua barreira cutânea. E claro, por conta dessa associação com tensoativos, que são agentes de limpeza, você pode acabar removendo também os lipídios essenciais, que são ali o cimento que une uma célula na outra, fortificando a barreira cutânea. E eu sei que muitas de vocês acabam optando por utilizar, por exemplo, um lenço demaquilante quando está na correria, quando vocês esquecem de levar para a viagem, por exemplo, um produto demaquilante, ou quando você está com aquela preguicinha pós-festa, pós-balada. Nesse caso, eu até recomendo que você utilize o lenço demaquilante do que simplesmente dormir maquiada. Só que ao mesmo tempo é importante que você sempre enxague o resíduo de maquiagem e tensoativo da sua pele. Porque quando você deixa resto desses produtos na pele, você acaba alterando o pH dessa pele e também desequilibra toda a microbiota, toda a flora bacteriana que está ali para proteger a sua pele contra invasores indesejáveis. Então, quando você não remove completamente esses resíduos, você acaba tendo ali uma predisposição à sensibilidade, irritabilidade, alergia e até mesmo acne cosmética. Então, não basta você remover a maquiagem, você também precisa remover o residual do produto que removeu a sua maquiagem, tá bom? Quarto produto que pode danificar a sua barreira cutânea são os removedores de cravos, que vai promover essa remoção por tração. E por que isso é ruim para a nossa barreira? Porque essa remoção não é seletiva, ele não vai remover somente os seus cravos, ele vai remover também a célula saudável, os lipídios essenciais, o manto hidrolipídico, que faz parte ali da estrutura de proteção da sua barreira cutânea. E além disso, essa tração que você promove, além de remover os tecidos saudáveis, como eu falei, ele também pode gerar microlesões. Então, às vezes, você fica ali com o tecido assado, com o tecido machucado, por conta dessa atração, desse puxão que você tem que fazer de um produto que foi praticamente colado na sua pele. E isso gera como resultado aumento da perda de água transepidermal, ou seja, uma desidratação na sua pele. Você vai ter uma maior sensibilidade, vermelhidão, porque você vai ficar com o tecido assado por conta dessa atração, além dele poder causar um efeito rebote, porque como ele remove ali toda a estrutura de proteção da sua pele, isso pode acabar aumentando a proteção de oleosidade, tentando compensar ali esse desequilíbrio que você promoveu de forma momentânea. Sem contar que esse tipo de produto não trata a causa, ele não vai sumir com seus cravos para sempre, até porque a oleosidade ela vai voltar a se acumular. Então, se oleosidade e cravo te incomoda, você precisa tratar isso através do seu skincare para controlar essa produção de oleosidade, prevenindo assim que ele acabe formando cravos no futuro. E o quinto e último produto que danifica a sua barreira cutânea são as escovas e buchas faciais, que vão promover ali uma esfoliação mecânica contínua por repetição de fricção na pele. E por conta disso, você acaba gerando uma desorganização na sua barreira cutânea, porque você vai acabar removendo célula saudável, lipídios essenciais, componentes que formam ali o manto hidrolipídico, e essa remoção excessiva compromete a barreira cutânea, a barreira física da sua pele. E além disso, esse estímulo constante que você promove ali na pele
acaba levando a sua pele a entrar em modo de defesa, porque como você remove a camada superficial de proteção, você vai ter um aumento de perda de hidratação, que a gente chama de perda de água transepidermal. Isso vai levar a sua pele a produzir mais oleosidade por efeito rebote, porque você desidrata essa pele e ela sente a necessidade de produzir mais oleosidade para tentar proteger e preservar essa barreira cutânea que foi danificada. E assim como acontece na esfoliação química ou mecânica, você pode acabar gerando inflamações subclínicas de forma leve. Isso pode acabar levando a sua pele a apresentar mais sensibilidades e também piora em quadros de problemas de pele, como acne e rosácea. E eu não sei se vocês perceberam, mas todos esses produtos que eu falei aqui hoje, eles possuem algo em comum, que é o fato deles não serem necessariamente um produto ruim. Dependendo do tipo de pele, dependendo do momento que você está vivendo, dependendo da condição da sua pele, eles podem sim ser benéficos se utilizados de forma estratégica e pontual. O problema sempre vai acontecer quando você ultrapassa o limite da sua pele e começa a atrapalhar a capacidade que ele tem de se regenerar, se reconstruir de forma natural e funcional. Então é sempre importante a gente avaliar se o produto está realmente sendo utilizado da forma correta, no momento adequado para a necessidade da sua pele. Mas se você já teve alguma experiência, seja ela positiva ou negativa, utilizando esses produtos, deixa aqui nos comentários para mim o seu feedback. Agora, para você que não vê resultado nenhum com a sua rotina de skincare, agende a sua consulta comigo o quanto antes. Durante a consulta, eu vou avaliar sua queixa, seu histórico, seus hábitos, sua rotina, seus produtos, para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada de acordo com as suas necessidades atuais. Então, se você precisa de uma ajuda profissional para montar uma rotina que realmente funcione, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.